Brasil, um lugar que o Criador presenteou com belas paisagens e com incomparáveis recursos naturais. Um lugar de sonhos e que recepciona a igreja cristã mais atuante do mundo. Uma nação poderosa, promissora e com grande potencial produtivo, e com a fé de milhões de brasileiros que deram as mãos e uniram seus ideais, o Brasil se levanta e mostra sua cara ao mundo. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Existe uma afronta direta contra os princípios e valores da nossa sociedade. Temos a cada dia vivido uma cultura permissiva, fazendo com que a família esteja sofrendo ataques, a tentativa de enfraquecê-la. Não seria isso um sinal dos últimos dias? A segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 7, diz que o mistério da iniquidade já opera. Só existe um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Então nós sabemos que existe um mistério, existe uma força misteriosa que já opera aí no mundo. Mas existe um que faz essa resistência. E nós sabemos que quem é esse que faz a resistência, até que do meio seja tirado. Aí sim, então se revelará o iníquo, que se colocará contra tudo que se chama Deus e tudo que adora a Deus. Como opositor absoluto de Deus, o anticristo se revelará a uma sociedade desacreditada e cética. Surgirá como uma esperança à humanidade. Seu espírito tem se revelado ao longo da história através de homens e mulheres que exercem uma posição de liderança política. Um exemplo mais latente foi Hitler na Alemanha, que em poucos anos, com apoio político da população alemã, transformou as leis do país, incendiou o parlamento alemão e assassinou mais de 6 milhões de judeus. O mundo está se preparando para que um homem o governe. E isso não vai demorar muito tempo. O anticristo, que já opera no mundo, está montando sua plataforma de onde se revelará e controlará um sistema mundial apoiado num tripé econômico e sistema de leis. Na verdade, nos últimos dias em que estamos vivendo, nesses dias em que estamos vivendo, está muito na moda se ouvir sempre aquela frase: nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. De acordo com os representantes, a reunião do G20 mudou as regras do jogo. Hoje, os maiores países do mundo concordaram em um plano global de recuperação e reforma. O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina, defendendo uma nova ordem para o mundo. Nova ordem mundial trata-se de um poder unitário, dominando não somente o poder econômico, mas também o poder religioso. É aí onde entra a união de todas as religiões do mundo, que muitos chamam isso de ecumenismo. Ecumenismo é a união de todas as religiões do mundo. E com o domínio político econômico, pronto. Está feito então o negócio. Com o objetivo de diminuir as resistências ao seu poder absoluto, o espírito do anticristo tem preparado o caminho para destruir os dois pilares da sociedade: a família como base do Estado e a religião como base da fé. Seu poder globalizado incentiva a liberação das drogas, a legalização do aborto, o sexo fácil, o controle dos meios de comunicação e a desestabilização do poder político. Quem quiser governar o mundo, é necessário também
governar através do poder econômico. E isso não está difícil, porque quem manda no mundo hoje são os grandes bancos mundiais. Se esses presidentes de bancos mundiais, que são praticamente 5 ou 6 homens, se quiserem quebrar o mundo, eles vão quebrar. Com a globalização, os países estão economicamente dependentes uns dos outros e as frequentes crises econômicas uniram ainda mais essa interligação. Se olharmos para o mundo inteiro, os países islâmicos, os países que se dizem cortina de ferro, se olharmos para o mundo ocidental, enfim, para o mundo inteiro, a bola da vez no quesito evangelho ou cristianismo está no Brasil, está com o Brasil. O Brasil é um celeiro de missionários, o Brasil é um celeiro de pastores e homens e mulheres de Deus que se levantaram e estão se levantando para que esse evangelho cresça muito mais nesse país e nos outros países através do Brasil. Estudos afirmam que em 2020, metade dos brasileiros se declararão evangélicos. Enquanto a população brasileira cresce 20% ao ano, os crentes crescem e avançam em ritmo 3 vezes maior. Por ter a igreja cristã mais atuante do mundo, atualmente no Brasil, o espírito do anticristo tem se revelado com sutileza, propondo ideias com mecanismos legais, tentando trazer transparência naquilo que é altamente maléfico para o futuro da nossa sociedade, buscando dominar as futuras gerações, em específico 3 áreas: o sexo, a mente e a cultura. A mais presente manifestação desse espírito no Brasil se materializou no 3º Plano Nacional dos Direitos Humanos, o PNDH3. Dentro destes pouco mais de 500 anos, nunca teve na história do Brasil um presidente ou um governo de estado que chegasse com uma política totalmente ao contrário aos princípios e valores da família, tal como esse PNDH3 e agora com a mudança do novo Código Penal, que é literalmente uma aberração. No caso aí, tentando liberar as drogas, e lá existe um artigo também que uma mulher, se tiver grávida de 3 meses, ela pode optar ou por criar a criança até o dia que a criança nascer e ela cuidar dessa criança, ou então abortar essa criança. De acordo com a ciência, a vida humana tem o início na concepção. Sendo assim, o aborto provocado, independente do momento em que é realizado, acarretará sempre na destruição de uma vida humana. Mas grupos da sociedade têm defendido essa ideia violenta e brutal de matar uma criança como saída para um maior controle social. Na ação programática G do Objetivo Estratégico 2, o PNDH3 considera o aborto como caso de saúde pública e sugere ações governamentais com a garantia do acesso aos serviços de saúde pública. Mas afinal, o que é o aborto? Eu fico preocupado pelo fato de... Por que isso? Por quê? Então, está havendo uma ação silenciosa que a igreja precisa conhecer isso. Isso é muito perigoso. Leis que visam destruir a existência da igreja cristã vêm sendo copiadas de outros países, a exemplo da Holanda. O 3º Plano Nacional de Direitos Humanos sugere a profissionalização da prostituição. Eu vejo que o governo, a União, os estados, os municípios devem se preocupar com a saúde dos doentes, as pessoas que estão doentes, como essas mães estão sendo tratadas, como esses idosos estão sendo recebidos nos hospitais, as crianças, as nossas crianças estão morrendo nos leitos dos hospitais por bactérias e daí por diante. Se preocupar com os doentes, melhorar a saúde
do Brasil, melhorar os hospitais no Brasil e daí por diante. E não se preocupar com algo que não condiz com enfermidade. Interessa ao anticristo um sistema de leis interligadas sob o seu controle. O espírito dele usará leis que serão votadas no Congresso Nacional, nas câmaras de deputados estaduais e nas câmaras de vereadores para destruir de vez a família, ameaçando a existência da igreja e debochar de Deus. Egídio, como pastor, já foi presidente do Conselho de Pastores de Planaltina, Goiás, por 4 anos. Atualmente é presidente da Confederação de Pastores e Bispos do Estado de Goiás. Tem lutado incansavelmente para impedir que grupos consigam tirar os direitos constitucionais da igreja e enfraqueça os valores da família. O pastor Egídio tem sido um lutador pelo fortalecimento dos valores da família. Quando percebeu que os mesmos estavam sendo ameaçados, o pastor Egídio, junto com mais de 100 pastores, foram até o gabinete presidencial e falaram com o presidente da República e com seus ministros. O pastor Egídio tem acompanhado de perto os projetos de leis que visam enfraquecer esses setores. Não vai descer anjo do céu, não vai ter revelação. Somos nós, exercício da cidadania. Você é livre para votar em quem você quiser, como qualquer pessoa, mas você vai votar em quem? Em quem contraria teus princípios ou quem é a favor dos teus princípios? Nós precisamos tomar muito cuidado com essas eleições que vão acontecer. Eu quero falar ao povo evangélico. Em quem vamos votar? Aqui é que está a brincadeira, meus irmãos. Povo sensato, cristão, em quem nós vamos votar? Para vereador, nós não podemos negociar esse voto. Não podemos negociar esse voto. Agora vamos ter uma eleição de prefeito e de vereador. Esse voto de vereador não pode ser negociado. E por favor, vamos parar também de votar em gente que nem vai chegar lá. Não vamos jogar voto fora, não. Veja quem na tua cidade defende princípios que estão de acordo com teus princípios e aquele que tem possibilidade de ser, para não desperdiçar voto. O país é composto por 27 estados, 26 estados com mais o Distrito Federal. As leis são criadas por deputados federais e senadores, deputados estaduais e também vereadores. Os estados são compostos pelos municípios. Os municípios são representados pelos prefeitos e pelos vereadores. E a igreja está inserida em todo esse contexto. É uma luta espiritual. E é uma luta também por nós, pelos nossos filhos e pelos nossos netos. Não vamos deixar que cale a nossa boca e que cale a voz da igreja. Não vamos deixar que nos envergonhe, que nos encurrale. Não vamos deixar que nos coloquem à beira do caminho. Esse é um alerta que eu faço a você. Não vamos deixar que tire de nós a Bíblia. Não vamos deixar que tire o direito dos nossos filhos de levarem a Bíblia Sagrada para a escola bíblica dominical. Não vamos deixar que tire dos nossos filhos e netos o direito que tivemos de sermos educados, ensinados na palavra de Deus. Nós dessa geração somos responsáveis por isso. A igreja precisa marcar presença no dia 7 de outubro. Por isso, é uma luta que eu não vencerei sozinho. E eu peço o seu voto. Pastor Egídio, para vereador, 36372. A igreja precisa reagir nesse 7 de outubro e mostrar que a igreja não será enganada. Vote 36372. Pastor Egídio, para vereador.